Solange de Campos Bravo. Começa nessa escola aqui maravilhosa, lá na Rua Mariano Procópio. Fiz lá o antigo ginásio, né? E o primeiro ano clássico. Terminou, nós viemos aqui para cima. Aí eu fiz o segundo e o terceiro clássico. Terminei em 71, em 72 eu entrei para a faculdade. Sou professora de História. Fui a primeira, aliás, eu fui a primeira e a única. As outras já fizeram em outros colégios, né? Mas porque tive a oportunidade, eu morava na Rua Bernardo, aqui próximo, e aqui era próximo, né? Dava para vir a pé, e era um colégio público, né? E um colégio conceituado, né? Nós fizemos teste para entrar, né? Não entrou assim não, né? Fizemos a admissão ao ginásio. Era muito concorrido e tinha prova para fazer. Então eu fiz a prova e aí vim, fiquei, né? Lá no outro prédio, né? Hoje este colégio não é aquele colégio que é muito grande, aumentou muito, não tinha esse segundo piso, né, o segundo andar, era só embaixo. Aquela escadinha ali que eu cheguei na ponta para ver, a gente subia no barranco. Aquela escadinha assim de barranco que foram fazendo assim, chamava Ninho de Corujinha, não sei porquê. Você veio por onde? Pelo Ninho da Corujinha. Então é porque a gente não subiu, a gente por lá, né? A gente subia por ali. O dia que chovia não podia, né? Nós fizemos primeiro clássico, segundo científico, que acabou o clássico. Aí depois passamos para o terceiro clássico, eles viram que a gente não era da área de matemática, nem de física, nem de química, né? Aí terminamos o clássico para a faculdade. Aí nós já viemos para cá, porque o colégio já tinha feito aqui, né? Então nós fomos assim, essa turma aí foi a primeira turma a estudar aqui. Uma das, né? Porque já foi aqui. Aí nós saímos de lá, o colégio não tinha condições, inaugurou aqui, nós viemos. Nós não viemos porque nós queríamos, não, porque trouxeram a gente para cá, né? Nos trouxeram para cá. Não, a única festa que foi marcante do Estadual Velho foi uma festa junina que eu, a Carmen que está ali, e eu não lembro mais quem, nós organizamos, nós fizemos uma festa junina. Mas fomos nós que fizemos a festa, morrendo de medo da festa não dar certo. E aí, menina, quando nós chegamos, a festa estava bombando, sabe? Ficou uma festa, todo mundo fala nessa festa. Assim, agora não, mas na época, nossa, a festa do estadual, mas não teve outra, não. Foi só aquela mesmo. E daí saudade, né? Recordações, né? De uma época boa, inclusive da própria vida da gente, né? De adolescente, né? Entrei na faculdade, acho que com 20 anos, né? Então, assim, a adolescência foi no colégio estadual Sebastião Patrus de Souza. Eu vou contar a arte. O professor Coronel Januzzi era o diretor na época aqui. Uma pessoa austera, né? Mesmo, né? Como professor e já como a profissão dele, como diretor e a profissão dele, né? Ser um militar. Então cantava hino nacional, igual a Edna falou. E a bandeira tinha, em cada sala de aula tinha bandeira. Colocada lá naquele pedestal dela, né? Colocou a bandeira lá. E pronto, toda a sala tinha. Eu não sei se hoje tem. Aí faltou um professor. E nós lá na sala, era uma sala que tinha umas escadas assim, era diferente essa sala. Ela tinha uns degraus assim, as carteiras eram assim, segundo degrau, as carteiras. Aí começamos a bater assim na mesa. Sabe quando começa a bater na carteira uma musiquinha, uma coisa? E foi saindo um sambinha. E aí eu peguei a bandeira, coloquei. Aí alguém viu o coronel, ele começou a ouvir aquele barulho e eu com a bandeira dançando. E veio o coronel Janus, foi o tempo de eu colocar a bandeira lá no pedestal dela, fiquei assim do lado. Ele entrou, então não deu nada, mas por um minutinho eu acho que eu teria sido expulsa do colégio. Estava sambando com a bandeira. Então, assim, são artes daquela idade, né, que a gente estava tudo para ali porque deve né? Sem moral, sem maldade, né? Então, assim, uma época feliz da vida da gente, né? Gostávamos de jogar, né? De jogar vôlei, queimada, que era o auge na época, né? É isso aí, eu só tenho boas recordações daqui. Até hoje, mas não é com a bandeira do Brasil, não. Só tem uma musiquinha aí que eu amo. Mas não é com a bandeira.
Eu vou contar essa história para terminar. O professor Campante era professor de português. E ele tinha um defeito, eu acho que ele teve paralisia infantil, mas um excelente professor. E ele me chamava de Campos. De Campos? Ele não me chamava de Solange, ele me chamava de Campos. Aí, um dia, ele deu um texto e pediu para interpretar o texto, né? Que naquela época era obrigatório. Cada um foi falando e ele falou assim, por que vocês não estão explicando direito? Esse texto não tem adjetivo. Aí todo mundo, tem esse senhor. Não tem sujeito, tem esse senhor. Não tem verbo, tem. Então como é que vocês não sabem? Aí antes dele falar isso, eu falei, tem adjetivo, tem verbo, tem isso, tem sim senhor. Tem. Aí eu falei, e hoje tem marmelada? Aí todo mundo, tem sim senhor. De Campos, fora. Acho que foi a primeira vez que eu fui expulsa da sala. De Campos para fora. Falei, professor, para fora. Aí deixa eu contar então outro caso. Passado muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu estava numa rua no bairro São Mateus, aqui de Juiz de Fora, e a minha amiga falou assim, Solange, tem um professor aqui que foi professor do estadual, professor Campante. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu fui aluna dele. Aí ele mora aqui, 2 casas. Então, beleza. Aí, quando eu estou lá na festa, no aniversário do marido dela, ela falou, Solange... Não, ela chegou lá e falou comigo assim, Solange, o professor Campante está aqui passando com a esposa dele, você quer vê-lo? Eu falei, quero. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu falei com ele assim, professor Campante? Ele falou, de Campos? Eu falei, professor Campante? Ele falou assim, sua voz eu não esqueço.